Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, a continuação do nosso último vídeo, Quem é Jeová? No vídeo passado eu falei quais fontes usaríamos, né? A biblioteca de Nag Hammadi, a Bíblia gnóstica, e nós começamos a ler sobre a origem do mundo. Lá eu contei que uma forma feminina emana do pleroma e a emanação dela, da plenitude, produz um efeito na escuridão, que é o aspecto externo da luz, né, o aspecto, a clifa, que a gente chama de clifa, a casca daquele fruto que é a luz, o desejo dela de criar e se propaga dentro dessa escuridão, e na tentativa de produzir vida nesse elemento que não tinha vida, que se manifesta como águas imensuráveis, diz o texto, ela faz emergir o filho, Yaldabaoth, que não se sabe qual seria a tradução desse nome, já se propôs que seria filho do caos. Mas ele tem outros nomes: Saklas, ou Sakla, o tolo; Samael, Deus cego; Ariel, leão de Deus, né, que seria o nome que ele tem na plenitude, no pleroma, e que eu tenho chamado de Jeová. Uma observação: daqui vocês já começam a perceber de onde nós tiramos o conceito de luz e trevas que tem que se separar. A mistura da luz e das trevas aconteceu por causa dessa deficiência do Aion Sofia, né, que emanou de Pistes, que estava no pleroma, como eu falei no vídeo passado. E uma outra coisa que a maioria talvez não tenha notado é que a característica de Yaldabaoth como leão, é dito que ele surgiu como uma figura de leão. Ele será também chamado em outros textos de o leão-serpente. Existem algumas inscrições referentes a Yaldabaoth, dos talismãs mágicos dos gnósticos, que tinham um leão com cabeça de serpente. Em Telema, Crowley trata o leão-serpente como uma força positiva. No Liber 333, no capítulo 49, quando vai descrever a mulher sentada sobre a besta, diz que a besta tem 7 cabeças e uma delas é um leão com cabeça de serpente. Então, de repente, você que acha que você está super combatendo o demiurgo porque você é telemita, a besta é nada mais, nada menos que os 7 arhons, ou seja, os 7 regentes, porque o texto sobre a origem do mundo diz que Samael, Deus cego, criou os céus abaixo de si, no caos, 6 céus, com eles 7, e governou todos esses céus. Essas criaturas, no apócrifo de João, diz que todas elas têm cabeça, partes do corpo de animais. É por isso que aparece uma besta no Apocalipse. E a mulher que está sentada sobre a besta, eu vou falar um pouco brevemente aqui, mas como eu tenho dito, o sistema de Telemann é apenas uma forma disfarçada de cultuar o mesmo governante, o mesmo demiurgo. Mas enfim, quando ele viu todo o poder dele, todo o governo que ele tinha sobre os seus próprios filhos, a grandeza que ele tinha, ele pensava que ele era único porque ele não enxergava a sabedoria, ele não via a sabedoria. Desculpa, tá, gente? Eu tô gravando o vídeo no mesmo dia, eu ainda tô gripado, tá? Você tá vendo em dia diferente, mas eu gravei no mesmo dia. Ele glorificou-se. Eu sou Deus e não há outro. E aí a Sofia se manifesta para ele, embora ele não a veja, mas ele ouve a voz dela, e ela diz que existe um homem imortal, iluminado, que vai se manifestar nos corpos que ele e os regentes um dia vão moldar. E que quando isso acontecer, ele e os arcontes serão esmagados. Ele não tem inicialmente nenhuma reação à fala da sabedoria. Mas um dos filhos dele, o que está justamente no segundo lugar, no 6º céu, que é chamado de Sabaoth, veja só o que é dito, o que aconteceu com Sabaoth. No entanto, ao ouvir a voz de Pistes, Sabaoth, filho de Yaldabaoth, a venerou e condenou o pai, baseado na palavra dela, porque ele disse que ele era o único Deus, né? Glorificou-a por ela ter lhes contado a respeito do homem imortal e de sua luz. Pistes Sofia, com seu dedo apontado,
derramou nele no Sabaote, o primeiro filho, né, o filho mais poderoso de Eldabaote, derramou nele uma luz gerada pela sua própria luz, para a condenação de seu pai. Então ela deu um pouco da luz dela para ele. Além do mais, ao receber a luz, Sabaote recebeu um grande poder contra todas as forças do caos. Desde aquele dia foi chamado Senhor das Forças, quer dizer, ele não se chamava Sabaote, ele passou a ser chamado Senhor das Forças quando ele recebeu uma luz que o tornou mais poderoso do que todos os outros. Ele odiava seu pai, a escuridão, e sua mãe, o abismo. Ele abominava sua irmã, o pensamento do primeiro pai que se move em todas as direções por cima das águas. Isso aí foi mencionado, eu não mencionei no vídeo, para tentar ser mais rápido, né? Mas ele diz que quando o primeiro pai pensou em criar, a mente, o pensamento dele se tornou um espírito pairando sobre as águas, que é o que a gente lê lá em Gênesis capítulo 1. Sabaote recebeu o lugar de descanso devido ao seu arrependimento, porque ele mudou de ideia, né? Pistis Sofia, porém, deu a ele sua filha Zoe. Zoe significa vida. Você tem duas palavras no grego para vida. Você tem bios, que é a vida orgânica, toda a vida, né? E Zoe, que é uma vida divina. Então ela deu a filha dela. Lembrando que Pistis e Sofia são duas imagens. A Sofia emanou de Pistis. Pistis está dentro do pleroma, Sofia está fora do pleroma. Ou seja, Sofia e Pistis têm uma filha, e esta filha é Zoe. Ela deu a ele a sua filha Zoe, dotada de um grande poder, para que o esta informasse a respeito de tudo quanto existe no oitavo céu. Porque existia um oitavo céu, por que existe um oitavo céu? Como eu disse, tem o pleroma, uma imagem emanou do pleroma, que é a Sofia, ela formou um lugar intermediário, o oitavo céu, e abaixo formaram-se os 7 céus do caos, onde estão as 7 cabeças da besta. E graças à sua própria autoridade, ele criou para si uma morada, um lugar grande e esplêndido, 7 vezes mais grandioso do que todos os que existem nos 7 céus. Não quer dizer que ele estava no 6º céu e ele sobe e forma um lugar intermediário entre o 7º céu e o 8º. Você tem o 8º pleroma, o 8º céu, o lugar intermediário de Sabaote, que está acima dos 7 céus. Ele vem depois. Ele é filho de Eldabaote, ele é filho de Samael, mas ele se torna superior a ele. Aí descreve toda a criação dele aqui, o que ele fez, os serafins, os anjos, os arcanjos que ele criou. E aqui vem um ponto interessantíssimo. Depois disso ele criou uma igreja angélica, uma eclésia de anjos. Quando fala lá no livro de Hebreus, vocês chegaram à universal assembleia, aos muitos milhares de anjos, lá em Hebreus capítulo 12, está falando dessa igreja angélica aqui. Muitas igrejas pertencem a ela. Quando diz que muitas igrejas fazem parte dessa igreja, significa que essa igreja não tem uma unidade estática. Muitas igrejas pertencem a esta igreja, ela é uma agremiação de muitas igrejas. Quer dizer que as muitas igrejas que nós vemos no cristianismo, o problema não é a variedade delas, o problema é a desonestidade delas. Porque a imagem celestial da igreja realmente é de uma variedade de igrejas. Parecida com a igreja que se encontra no 8º. Então você sabe que lá no céu de Pistis há uma igreja, porque Zoe, a filha de Pistis, Sofia, está comunicando as imagens do 8º céu para Sabaote, e aí ele está criando no céu dele. E um recém-nascido chamado Israel, ou seja, o homem que vê Deus, e que tem outro nome também, Jesus, o Cristo. Ou seja, Israel e Jesus nascem ali no meio da igreja, né? E ele diz, e também o texto vai dizer, à sua esquerda senta-se num trono louvando a Virgem do Espírito Santo. Então, ele se torna o Senhor desse céu intermediário, que não está no 8º, mas também não é o 7º, e ele está acima de todos os outros. O que acontece com Samael quando se depara com isso? Ele é chamado também de o primeiro pai, né? Quando o primeiro pai do caos viu seu filho, Sabaote, e notou que sua glória era mais resplandecente do que todas as forças do caos, sentiu inveja dele. Ao ficar irado, gerou a morte, da sua própria morte, e esta se estabeleceu sobre o 6º céu. Sabaote havia sido arrebatado daquele lugar. Para entender, né? Você tem um céu aqui, Samael está nele.
Abaixo dele tem 6 céus. Sabaote estava logo abaixo dele. Sabaote foi tirado e levado para cima dele. Quando ele vê a glória de Sabaote, de seu filho, maior do que a dele, maior do que de tudo que ele criou, o ódio e a inveja dele produz o que é chamado de morte. É uma figura feminina, eles vão procriar daqui a pouco. E ela assume o lugar abaixo de Sacla, que antes pertencia a Sabaote. Pausa antes de falar da gestação dessas criaturas aqui. Observe que coisas interessantes nós estamos deparando aqui. Isso faz muito sentido porque você vê daqui o embrião do mito de Lúcifer. Porque o que se diz, o que é dito do mito de Lúcifer? Era um anjo perfeito, era um anjo magnífico, era um anjo de muita luz, era maior do que todos os anjos, exatamente a posição de Sabaote. Mas que ele invejou o seu pai. Óbvio que você tem um mito gnóstico distorcido. Sabaote não invejou Sacla, Samael, Jeová. Ele ouviu e acreditou na voz da sabedoria, e por isso ele recebeu a luz dela, e a luz dela ficou maior do que a luz de todos os outros. Quem o inveja é Jeová. E faz sentido que ele o inveje. Se você pensar no mito cristão de Lúcifer, ele não faz sentido nenhum. Como é que o anjo que foi criado por Deus, que sabe que depende de Deus, vai olhar para Deus e desejar ser como Deus? É impossível. Mas para Jeová, para Yaldabaoth, era possível. Era possível que ele recebesse a luz. Era possível que ele recebesse a luz divina, desde que ele também se arrependesse. Coisa que não aconteceu com ele e que não acontecerá. Não acontecerá. Nós ainda vamos falar disso em outros vídeos, mas o arrependimento dele não virá. Mas quando ele vê aquela luz magnífica tão superior à sua, ele inveja. E a inveja dele produz a morte. E o que acontece ao gestar a morte? Ele associou a sua própria natureza e gerou 7 filhos. Aí ele vai dizer o nome dos filhos, né? Ciúme, ira, pranto, aflição. E aí diz que esses filhos mantiveram relações entre si e cada um procriou 7, de forma que perfizeram um total de 49 demônios. Aí olha o comentário que ele faz. Encontrarão seus nomes e funções em O Livro de Salomão. Esse livro não é conhecido. Mas quando eu gravei sobre Goécia, eu mencionei sobre a origem do mundo, que dava um número de 49 demônios, e disse como esses números foram aumentando ao longo da Idade Média para 69, e finalmente o número mais comum, que é o de 72 demônios. Mais uma coisa que nós nos deparamos. Então a gente entende o mito de Lúcifer, há vários elementos da gnose dentro desse mito. A inveja não é a inveja do anjo por Deus, é a inveja do Deus cego pelo filho dele que se elevou acima dele. Lúcifer, que significa o portador da luz, exatamente o que aconteceu com Sabaote, ele recebeu uma luz superior à de todos os outros. E aqui vemos também um dos motivos pelos quais nós somos contra a Goécia. Você que pratica a Goécia, mas eu pratico a Goécia luciferiana. Cara, os demônios da Goécia são gestações do demiurgo e da morte. A morte é a Babilônia, que se senta sobre os 7, a besta com 7 cabeças. A Goécia é uma ferramenta de controle, não é de libertação. Telema, Goécia, elas te levam para o mesmo lugar que a igreja evangélica te leva. Que as igrejas, muitas igrejas católicas, a maioria das igrejas, das paróquias, te leva. Controle, domínio, escravidão. A proposta de iluminação é a mesma pela qual Sabaote passou. Nós somos iluminados, nós recebemos teoses, nós somos salvos do jeito que Sabaote foi salvo. Ele ouviu a voz de Sofia, acreditou que havia algo acima do seu Criador, então ele recebeu luz e foi exaltado acima dele. Esse é o desígnio da humanidade. É para isso que o Centro de Estudos Teoses existe. Para que nós possamos ouvir a voz da Piste Sofia e receber Zoe, receber a vida celeste. Quando Jesus nos evangelhos diz, eu vim para lhes dar vida, a palavra que aparece ali é Zoe. Zoe Aionos. Quer dizer, a vida dos Aions, a vida que transcende as épocas, que transcende os governos, que transcende os períodos. Então, esses demônios que são invocados na Goécia, eles são a gestação da inveja e do ódio de Yaldabaoth e a morte que foi gerada dele. E aqui nós estamos na fonte mais antiga de todas.
a mais antiga delas. É possível, talvez, que o Testamento de Salomão, que conta como Salomão dominou os demônios, né, um apócrifo, é possível que ele seja anterior e que seja o Testamento de Salomão que está sendo mencionado aqui. Mas, de qualquer forma, Salomão adorou Yaldabaoth, adorou a Jeová. Eu não vou entrar no assunto hoje do homem moldado, né? Porque a Sofia profetizou no nosso vídeo anterior que eles moldariam um homem, eles irão moldar um homem, que o homem eterno, que é superior a eles, aparecerá nesses homens moldados e os destruirão. Eu não vou falar disso hoje, vou deixar para o próximo vídeo. O que eu vou mostrar a vocês é quem é Yaldabaoth, aliás, quem é Sabaoth, o filho do governante principal, que foi iluminado, que o transcendeu, que subiu às alturas, né? Passou o seu pai. Mas eu vou citar aqui o Piste Sofia, que não faz parte da biblioteca de Nag Hammadi. Esse é um apócrifo gnóstico cristão, porque ele conta que após a ressurreição Jesus teria passado 11 ou 12 anos ensinando os seus discípulos os mistérios maiores. E veja só um primeiro comentário de Jesus. E o grande Sabaoth, o bom, a quem chamei meu pai, emana de Ieu, não vou explicar quem é Ieu, porque a gente não vai ter tempo, mas eu vou voltar a esse assunto, o guardião da luz. Então Jesus diz que seu pai chama-se Sabaoth. Sabaoth é o pai de Jesus, já que ele não é Jeová, quem que é o pai de Jesus? Jesus diz que é Sabaoth. Você sabe, tem sabido agora que Sabaoth era o filho de Jeová que o transcendeu porque creu na palavra da Sofia. Mais adiante, Jesus faz uma declaração surpreendente. Ele está dizendo sobre os tormentos e purificações das almas, como que elas se purificam, como que elas atravessam as regiões. E veja bem o que ele diz. E quando girar a esfera, verá o menor Sabaoth. Essa coisa de maior e menor é uma doutrina neoplatônica. Os neoplatônicos descreviam os deuses gregos dessa forma. Havia uma Afrodite uraniana, celeste, e havia uma Afrodite dos povos, a Pandemos. Quando girar a esfera, verá o menor Sabaoth, o bom, ele já disse o bom. Jesus diz isso nos evangelhos, né? Não há bom a não ser o meu pai, a quem o mundo chama Zeus. Verá o menor Sabaoth, o bom, a quem o mundo chama Zeus. Zeus, o Zeus grego, o Zeus da Grécia. E aqui você vê o mito grego, né? Zeus não tinha um pai, ele não era filho de Cronos. Cronos não queria governar e impedir que os seus filhos tomassem o seu lugar, não comia seus filhos ao nascerem, até que Zeus foi protegido. É interessante que o nome Cronos, que tem a ver com o tempo, e quando vocês voltarem lá nos 52 dias, quando eu falei sobre os deuses gregos, eu disse que o tempo grego, o tempo dos deuses, ele é um tempo não linear. Ou seja, a vitória de Zeus sobre Cronos, ela tem a ver com o fim de uma linearidade na qual nós estamos presos agora. Recomendo você assistir Dark, e em Dark você vai ouvir inclusive essa menção, Deus é o tempo, Deus é Cronos. O governo de Cronos é destituído por Zeus. Zeus é filho de Cronos, mas se torna o Deus Supremo. Muito parecido com o que nós lemos ali no Sobre a Origem do Mundo. Então você tem uma tradição da Bíblia, judaico-cristã, que coloca Jesus como um judeu, que nasceu de Davi, conforme as profecias do Antigo Testamento. Mas a biblioteca de Nag Hammadi, a Bíblia gnóstica, nos sugere uma outra coisa. Ela coloca uma tradição e uma origem para Jesus não terrestre. Jesus nasceu no céu de Sabaoth. Vocês lembram que eu acabei de ler, né? Ele formou muitas igrejas e formou Israel, que também é chamado Jesus o Cristo. Sabaoth gerou Cristo no seu próprio céu. E nós lemos agora no Piste Sofia que Jesus disse que Sabaoth, o bom, é aquele que o mundo chama Zeus. Este cristianismo helênico, este cristianismo misterioso, este cristianismo gnóstico, ele é a alma, o sode, o segredo do cristianismo que nós no Centro de Estudos Teoses estamos tentando revelar.
eu vou continuar com esse assunto. Na terceira parte desse vídeo, nós vamos falar sobre a criação do homem, o processo de criação do homem, que Sabaoth e Aldabaoth, desculpa, alguns nomes são parecidos, e eu tô gripado, lembrando, vai conduzir, né, que ele vai criar o homem conforme a previsão de Sofia, o que acontecerá depois. Eu agradeço a audiência de vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, assina aí, acione esse sininho aí do lado para receber as notificações, mas não confie nisso. Siga a nossa página no Facebook, procure mestrealef.com.br para fazer parte da nossa lista do WhatsApp, para receber as notificações das nossas postagens, dos nossos vídeos. Em breve haverão novidades, haverão novos meios de você interagir com a gente, de você nos ajudar, porque a nossa batalha é grande e nós estamos destinados a lutar juntos. Muito obrigado a todos e namastê.